meninas, tudo bem? A gente vai dar início ao nosso cursinho popular para mulheres, porque eu quero ver todas vocês com certificado do ensino fundamental e médio em mãos e ver vocês voar, né? Ou profissionalmente, que vai favorecer, né, vocês conseguirem um emprego melhor, ou para uma universidade em breve aí o Enem, certo? Meu nome é professora Cíntia Secário. Eu sou professora já há quase 29 anos, tenho quase 29 anos de carreira. Nesses 29 anos eu já trabalhei com todas as idades. Sou professora de biologia, bióloga, né? Já trabalhei ciências, matemática. Hoje eu estou na educação especial, já tem 7 anos que eu estou na educação especial, mas já trabalhei com várias faixas etárias e várias disciplinas também. Esse tempo a gente adquire uma bagagem grande, né? Não apenas daquilo que a gente é especialista, mas de outras também. Então, eu posso estar ajudando vocês em outras demandas aí, tá bom? Também sou o que a gente chama de multiativista, né? Então, tem várias frentes da sociedade que a gente precisa de pessoas que estejam atentas e que estejam aí na luta, e eu sou uma dessas pessoas. Então, a questão das mulheres, né, que a gente é um segmento da sociedade que está aí, mais de 50% da população, mas a gente não tem os direitos garantidos e nós não estamos em todos os espaços que nós deveríamos estar. E a vida para nós não é fácil, nunca foi, e na medida do possível, a gente é sempre boicotada e limitada justamente para a gente não estar ocupando esses espaços. Justamente por isso surgiu esse projeto que para ajudar a suprir uma demanda que é das mulheres conseguirem continuar e concluir e prosseguir nos seus estudos, que é um sonho de muitas, mas toda a demanda da vida dificulta, tá bom? Então, esse projeto surgiu por isso. O Enseja, eu vou passar aqui para vocês um slidezinho rápido, tá? Essa primeira aula é a aula que a gente fez lá na associação e que a gente teve algumas mulheres presentes e muitas outras não conseguiram ir, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é a prova, tá? Primeiro, o Enseja é uma prova do governo federal, um exame de proeficiência, que a gente chama, né? Ele valoriza muito o seu conhecimento de mundo e ele tá aí para vocês poderem fazer e pegar de uma vez só a prova do ensino médio. Então, não tem problema se você não encontrou seu histórico, se a escola que você estudou foi lá no fundão do Ceará, de Pernambuco, você não precisa de documento nenhum, você só precisa passar nessa prova, certo? Se você tiver parado no 5º ano do ensino fundamental e você tem uma bagagem boa, lê bem, consegue interpretar textos, consegue acompanhar raciocínios, você pode fazer direto a prova do ensino médio e ok. A possibilidade de você já pegar o certificado do ensino médio numa prova só é grande, tá bom? Então, independente de que série você parou, independente de você ter a documentação da escola ou não, você consegue fazer essa prova, tá? Essa prova é para maiores de idade, né? Então, se você tem mais de 18 anos e não terminou o ensino médio, você pode fazer a inscrição para essa prova. Se você fez a inscrição ano passado e não compareceu, você precisa pagar uma multa, né? Porque o governo ele tem todo um custo para elaborar e aplicar essa prova e as pessoas se inscrevem e não vão. Então, essa multa é para conscientizar a pessoa que ela precisa ir, mas também não é muito caro. Mas a inscrição é grátis, totalmente grátis. E tudo feito pelo gov.br, tá certo? Então, o que eu vou estar fazendo, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar ajudando você a ter meios de fazer essa prova, com conteúdos e com dicas, e também com uma consultoria, quando abre inscrição,
Se precisar de alguma ajuda na hora de fazer inscrição, a gente está fazendo essas indicações. E depois, lá no final do ano, né, lembrando o dia da prova, as dicas para fazer a prova e quando saem os resultados, tá certo? Como que funciona a prova? Como funciona essa prova? Ixi, eu tô falando à toa. Desculpa, gente. Deu um bug aqui. Como funciona essa prova? Então, eu vou estar passando para vocês agora aqui na apresentação de tela, tá bom? Vamos lá. Os principais assuntos que caem na prova. Então, a gente tem essa prova dividida em 5 partes, que é linguagens, códigos e tecnologias, e a gente vai ver um pouquinho sobre interpretação de textos, gramáticas e gêneros textuais, tá? A prova 2, que é o outro bloco, é a prova de matemática e suas tecnologias, onde vai aparecer, né? A gente vai estudar um pouquinho das operações básicas, aquelas que vocês já devem imaginar, adição, subtração, multiplicação e divisão, frações, porcentagens e números decimais, e geometria básica, que são as formas, áreas, volumes, umas coisas básicas. A parte de ciências da natureza e suas tecnologias, que a gente tem lá, né? Ecologia, meio ambiente, saúde e qualidade de vida e fenômenos naturais e energia. Ciências humanas e suas tecnologias, história do Brasil, movimentos sociais, geografia do Brasil e questões ambientais, cidadania e democracia. A redação, produção de texto, dissertativo e argumentativo, que são os temas atuais e sociais. Então, está passando para vocês dicas de como fazer a redação e de como você ter um repertório para conseguir fazer isso, tá? A estrutura do nosso curso vai ser a seguinte. Então, a primeira aula, que já foi, que está sendo essa, né, gravada, que são as instruções e como é a prova. Em abril, a gente vai ter 2 aulas, uma de linguagens e códigos e a outra de matemática. Em maio, mais 2 aulas, ciências da natureza e ciências humanas. Em junho, mais 2 aulas, matemática e linguagens. Em julho, redação. E a última aula, né, que vai ser e dicas para a prova, que vai ser uma confraternização para a gente poder se conhecer, quem eu não conheci pessoalmente, para a gente poder se ver e dar aquela energia boa para vocês não desistirem e fazer a prova, tá certo? Já saiu o prazo de inscrições para a prova, então aqui eu estou no site do INEP, tá? Então não cliquem em outras abas a não ser o site do INEP. Tem muito cursinho agora, pago. O pessoal descobriu como fonte de renda, tá bom? E aí o pessoal tá enrolando e fala que é inscrição, mas não é, tá? A inscrição para a prova do Enseja é grátis. E aí tá aqui, tá? Que a prova, esse exame, a certificação de competências de jovens e adultos, que é o Enseja de 2025, as inscrições vão começar no dia 21 de abril, certo? E aí, informação importante, quem se inscreveu o ano passado e não foi, tinha que ter justificado, né? Isso eu passei nas minhas redes sociais, mas a gente não tinha formado o grupo ainda em tempo hábil, tá? Essa multa era no valor de R$40. Mas as inscrições, então, para o Enseja desse ano vão começar no dia, retomando, 21 de abril. Estou fazendo essa gravação hoje no dia 3 de abril, então, dia 21, antes de começar as inscrições, eu estou lembrando vocês, tá? Para a gente poder tocar à frente aí. O que eu quero deixar com vocês, para vocês se lembrarem, tá bom? São algumas dicas muito, muito, muito importantes. A prova do Enseja, ela é uma prova que valoriza o seu conhecimento de mundo, tudo aquilo que você já viveu. A gente está lidando com adultos, pessoas que às vezes não sabem fazer uma continha, mas que ela lida com essa conta no dia a dia, que ela não entende de frações ali na escrita, mas essa mulher, ela vai fazer um bolo, então ela entende de proporções, ela vai fazer um arroz, ela entende de proporções, uma medida de arroz para 2 medidas de água, então ela lida com isso no dia a dia. Vai fazer um suco, como o suco fica muito forte, muito fraco, quanto de água vai para 1 litro. Então a gente tem um conhecimento de mundo, é esse conhecimento de mundo que essa prova vai valorizar.
Por isso que é um certificado de competências. Então, você não precisa ser expert em matemática, você não precisa ser expert em língua portuguesa, você precisa usar o seu conhecimento de mundo com cautela, com propriedade e acumular um pouquinho do conhecimento científico, que é o conhecimento que a gente traz aqui para vocês. E que eu vou dar muitas dicas de vídeos bons para vocês assistirem, de textos bons para vocês lerem. Não é uma prova difícil, não é coisa do outro mundo, é totalmente possível. O que é necessário? É você separar um pouquinho, uma meia horinha do dia para você estudar, é você separar alguns momentos do dia para você fazer uma leitura, e é você assistir boas reportagens e estar sempre antenado a boas reportagens. Cuidado com notícias falsas, com desinformação, com fake news, que isso não cai na prova. E se você fizer uma redação com uma fake news, você vai tirar 0. Então tem que ser conteúdos verdadeiros, tá bom? Essa é a nossa preocupação. De antemão, o que vocês precisam fazer antes da nossa primeira aula para valer é assistam bons jornais, tá? Jornal Nacional, Fantásticos, jornais responsáveis. Eu vou fazer uma lista de sites e de jornais online que são boas para vocês lerem, que tem informações reais, sem desinformações, com dados reais do que tem acontecido na atualidade. Porque essa é uma prova que valoriza muito o que está acontecendo no momento, certo? Por exemplo, a gente tem uma grande fake news rolando essa semana, que é de que o governo vai misturar a vacina da Covid com a vacina da gripe. Por quê? Porque tem um segmento de politicagem, não são nem de políticos, que quer manter o medo na população, que é para se manter lá no Senado, no Congresso e tal, para ganhar a eleição ano que vem para deputado. Então, eles implantam um medo nas pessoas e com esse medo, as pessoas vão deixar de se vacinar. Então, como as pessoas estão vacinando muito contra a gripe e tem medo da vacina de Covid, para essas pessoas terem medo também da vacina da gripe, eles estão lançando essa fake news. E aí, eu, como bióloga e professora de biologia, posso rebater tranquilamente essa questão antivacina, tá? No Brasil, é referência mundial, era, né? Deixou de ser, está voltando a ser agora, pela prevenção de doenças virais. A gente não tinha mais sarampo no Brasil, a gente não tinha mais paralisia infantil no Brasil, e de uns anos para cá isso voltou a ter, porque as mães passaram a ter medo de vacinar seus filhos. E medo é um meio de controle da população. Ano que vem, ano eleitoral, as pessoas querem ganhar a eleição por medo das outras pessoas. Então, essa é uma fake news que está aí e é uma coisa que pode cair na redação, por exemplo, tá? Ou pode cair algumas perguntas relacionadas à vacina. Então, a gente vai estudar um pouquinho em biologia essa questão de vacina para vocês perderem o medo e não caírem nessas mentiras que se posta aí todos os dias. Então, assistam bons jornais, leiam bons textos. Quem teve presente na aula, eu dei alguns livros e eu vou separar algumas revistas, algumas coisas e a gente marca um dia para estar entregando para vocês. Essa é uma das principais dicas, tá? Outra dica, eu vou estar passando lá no grupo. Não saiam no grupo, por favor, que é o meio que eu tenho para falar com vocês, porque a demanda da minha vida também é muito grande, né? Eu também estou estudando, estou fazendo mestrado, então esse vai ser um ano bem pesado para mim. Eu tenho que estudar, eu tenho que dispor do meu tempo. Então, eu gostaria que vocês valorizassem isso, tá? Porque não é fácil também eu estar aqui, a gente está com problemas pessoais em casa, na família, meu irmão está bem ruinzinho no hospital, a gente só está aguardando a notícia da partida dele. Então, eu gostaria que vocês se empenhassem também aí do lado de vocês, porque a gente precisa se ajudar, né? Eu estou aqui e eu quero ver vocês lá, mas vocês também têm que querer estar lá e têm que se dispor desse tempo, tá bom? Então, por enquanto é só, as nossas aulas vão ser online, então prestem atenção, vai ter muita dica, tá bom? Mas eu gostaria que vocês fizessem uma forcinha de estar na nossa última aula, que vai ser em julho.
porque eu quero conhecer todas vocês, eu quero dar um abraço em vocês e aquela força para vocês passarem nessa prova. E as meninas pediram uma aula, pelo menos presencial por mês. Eu vou ver se eu consigo, porque a gente precisa de um lugar também para isso, tá bom? Mas mesmo para quem não puder ir online, permaneça presencial, permaneça, porque online vocês vão aprender muita coisa. E o ano passado foi todo online e a gente teve várias aprovações, tá bom? Então, um abraço a todas vocês e eu espero ter esclarecido todas as dúvidas com esse vídeo. Se eu não conseguir esclarecer, vocês me chamem lá no grupo e perguntem para mim, tá bom? Um grande abraço e força, tá, gente? Faz força. A gente não consegue nada sem determinação, sem sair da nossa zona de conforto e sem aquela força, sabe? Vai acontecer inúmeros problemas na sua vida. Filho doente, marido doente, filho dando trabalho, vai acontecer uma porção de coisas. Mas a gente tem que colocar cada problema na sua caixinha. Essa aqui é a caixinha do meu sonho, do meu objetivo, de pegar meu certificado na minha mão, e dessa caixinha aqui eu não abro mão. É assim que tem que ser, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.